Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora para mais um estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando aí das movimentações do índice de hoje, o que aconteceu, os trades que a galera fez, enfim, tudo que você precisa saber para que você possa estar cada vez mais afiado nesse operacional e aprendendo a operar como gente grande. Lembrando que esse método é um método institucional, onde a gente opera seguindo o fluxo do dinheiro, ou seja, aonde realmente interessa para nos dar as melhores operações com os melhores resultados. Queria pedir para vocês, antes de qualquer coisa, não se esquecerem já de deixar aquele like, curtir o nosso canal, compartilhe aí com quem vocês acham que deve, porque isso ajuda cada vez mais o canal a crescer, e eu tenho certeza que quanto mais o canal crescer, melhor vai ser, porque vai muito mais conteúdo, é coisa legal. Tem nosso grupo do Telegram que está crescendo cada vez mais. A gente já está batendo quase 1000 inscritos no grupo do Telegram e o assunto lá é só Smart Money. Você nunca vai participar de um grupo tão focado quanto o nosso. Lá não tem piada, não tem brincadeira, não tem assunto paralelo. Tudo que a gente faz lá é voltado para o Smart Money. Então, se você não participa ainda, pegue o link aí na descrição, entra no Telegram, que lá você vai aprender junto com toda a galera. Beleza? Queria deixar um recadinho também para quem ainda não se inscreveu. O link está na descrição. A turma 5 do treinamento institucional já está em lista de espera. Fiquem atentos, porque em breve vai abrir inscrições. O treinamento tem previsão para iniciar dia 10 de abril, tá, turma? E eu sempre falo, fiquem atentos, porque as vagas são limitadas e elas acabam rápido. O treinamento ele é bastante procurado, é um treinamento acessível. Eu faço ele a um custo muito barato pelo conteúdo que é entregue. Então, quando a gente abre inscrição, as vagas se encerram muito rápido. Então, se deixar para ver mais tarde, se deixar para ver no dia seguinte, vai ficar sem a vaga. E aí vai ter que esperar a próxima turma. Beleza? Bota o alarme no celular, não perca tempo, deu 8 horas lá no dia que vai abrir a inscrição. Vocês já sabem que a inscrição abre às 8 horas da noite. A gente só fica a definir a data. Não percam tempo, fiquem atentos, que é assim que funciona o nosso treinamento. Beleza? Então, bora falar do gráfico aqui. Eu quero mostrar para vocês aí, eu até esqueci de abrir aqui a planilha, mas depois o pessoal no grupo lá já viu. A gente falar um pouquinho das movimentações que a gente teve no índice hoje. O índice hoje, ele abriu dando continuidade naquele movimento de ontem, né? Ele deu essa continuidade aqui. E aí ele veio fazer um pullback. A gente até estava esperando que ele viesse fazer um pullback mais baixo aqui para fechar esse order block dos players que permaneceram vendidos aqui nesse fechamento, né? Então o preço normalmente tende a vir fechar essa posição para depois subir. Hoje ele não teve força para isso, mas deu excelentes trades tanto na descida quanto na subida. E é isso que a gente vai mostrar aqui agora para vocês, como é que a gente fez as operações. Eu vou botar primeiro no gráfico de 3 minutos aqui, habilitar a minha ferramenta, porque aqui eu já vou mostrar o que foi o primeiro trade do dia. Eu até vou colocar o profit aqui, que vocês vão ver. Tá com os trades na tela. Eu acabei fazendo trade mais do que devia por conta do mão de alface, né? Porque eu entrei nessa compra aqui e acabei saindo aqui quando o preço voltou, ao invés de deixar o meu alvo era aqui, que daria os 130 reais, tá, turma? Só que ele voltou, quando ele engatou de novo, eu acabei comprando de novo, subiu mais um pouco, fiz mais um dinheirinho. E aí depois aqui foram as entradas que eu fiz, que eu tava postando lá no grupo, né? E aí eu falo da importância de você, que é uma coisa que eu venho falando com a galera, de trabalhar a perda e deixar o trade andar, né? Então eu já tava aqui com meta com a meta, mas tive a ideia de vender nesse aqui, ó. Eu vendi nesse order block no meio com stop aqui. Só que eu acabei protegendo o trade, porque tava com aquela história, meta garantida, eu proteger. E aí eu entrei, protegi, ele me tirou, e vocês percebam o tanto de operações que tem aqui. Porque ele entrava no trade, eu protegia, ele entrava, eu protegia, ele entrava, eu protegia, saía ali com 5, com 10 pontos,
15 pontos, né? Foi fazendo isso daí. E aí depois, a hora que ele deu a venda, que foi aqui, que eu entrei vendido, aí a hora que ele deu a venda, esticou, eu já zerei. E aí foi a venda que ele foi até o fundo. Aí depois ainda fiz um scalp aqui no fundo, de mais 20 pontos. 20 reais, aliás, mais 100 pontos. Que foi para buscar a meta dos 125. Mas vocês percebam que às vezes o risco que a gente toma, né, eu fiz questão de deixar isso aqui, quando a gente toma decisões precipitadas. Se eu tivesse entrado no trade aqui, botado o alvo lá em cima, quando o trade andou, postasse no 0 a 0, o trade tinha ido, tinha pago minha meta, tinha fechado o dia, tchau, tudo certo. Depois ainda tive que fazer um monte de trade, sofrer para enfim buscar a meta, né? Ficar protegendo, sendo que se tivesse ficado nesse trade aqui, ó, teria sido um stop de 150 pontos dentro do nosso padrão, tá? O stop estava dentro do nosso padrão. Teria dado um trade aí de aproximadamente, não, um trade de 1.000 pontos, 900 pontos com stop de 150. Teria feito aí quase mais de 300 reais apenas com um contrato, né? Foi uma subida que pagou 600 e poucos pontos, daria 130 reais. Aqui a meu alvo era 130, que era o order block, 650 pontos. E depois teve essa venda aqui que pegou mais 900. Estaria fazendo 1.500 pontos com 2 trades. Mas aí a proteção falou mais alto, mas tudo certo. Agora aí mudando esse conceito, né, como eu venho falando para vocês, a gente mudar essa característica de deixar o Smart Money andar, justamente para mostrar para vocês que o operacional funciona, tá? Então, primeiro dia de teste, R$ 125, meta dobrada, né? Que a meta é R$ 61 por dia. Então, hoje foi meta dobrada e a gente segue o plano fazendo isso daí por dia. Nossa meta é fazer 600 reais por dia, 600 pontos por dia ou 3 stops de 150. Então, o que acontecer primeiro, a gente para e não opera mais. Beleza? Então, isso foi o dia de hoje. Agora, vamos aqui para o gráfico para a gente falar dos estudos para amanhã. Primeiramente, vamos olhar o gráfico de 15 minutos para ver o que o preço está fazendo, né? O preço, ele fez esse movimento de alta, aí ele acabou fazendo essa descida aqui, criou essa piscina de liquidez, pegou a liquidez da galera aqui e subiu. Eu estava falando ali no grupo, eu confesso para vocês que eu estava achando que ele ia pegar essa liquidez aqui, ia pegar lá em cima e depois vir para baixo. Mas ele acabou fechando o dia aqui em cima. Até eu falei com a turma lá do grupo, eu falei assim, ainda bem que esse trade demorou para subir, porque eu estava com esse order block azul aqui, que é o order block dos 5 minutos, que eu estava esperando para vender aqui. Tudo bem que aqui, se ele tivesse vindo aqui, era a venda, ele teria pago a venda, tá? Aqui teria dado a meta, né? Teria dado um trade se ele tivesse tocado o order block aqui, ó. Teria pago o trade dos 600 pontos e estava tudo certo. Mas como ele não foi no order block, eu não vendi. E aí quando ele chega aqui no final do dia, já é um trade mais arriscado, porque ele já negou o fundo, né? Ele já fez um fundo mais alto e veio buscar essa liquidez aqui de cima. Então, ele tende sim a passar, tá? Então, esse foi a parte da tarde no trade. Para amanhã, o que a gente tem aqui, ó? O preço está trabalhando em cima desse order block aqui dos 60 minutos, tá? Percebam que ele está marcado dos 60 e a gente tem essa zona aqui do 15 que já foi mitigada, tá? Então, essa primeira parte aqui, ó, se vocês pegarem o trade daqui, ó, vocês vão ver que ele praticamente já foi todo mitigado. O que a gente tem aqui agora é a continuação até fechar o do 60. E a gente tem aqui em cima uma zona de liquidez. Ó, eu tenho esse topo aqui que a gente tem que prestar atenção. E nessa região aqui, nós temos uma outra zona importante, tá? Que é esse outro topinho aqui. Então, aqui para cima tem muita região de liquidez, muita mesmo, tá, turma? Então a gente tem que ficar esperto com isso, tá? Para tomada de decisão. O que eu colocaria como ponto de atenção aqui em cima?
Primeira coisa, esse imbalance aqui, tá? Esse imbalance que foi deixado aqui nos 60 minutos. Isso aqui pode ser um imã do preço, para o preço subir lá e fechar ele, tá? Então fiquem atentos a isso. E coincide também com a zona aqui do topo, né? Que também é uma região importante aí de decisão. O que eu estava falando para a galera é, prestem atenção, porque esse movimento de subida, aqui nessa região, nós temos o choque dos 60 minutos, desse movimento aqui, tá? Esse movimento aqui, o choque dele é aqui. Então, se o preço passar daqui para ir buscar essas regiões aqui de cima, muito provavelmente depois ele tende a voltar, principalmente para fechar esse gap aqui que ficou, para depois acabar subindo. E lembrem-se o seguinte, nós temos esse canal aqui embaixo traçado, ó, e o rompimento do preço até essa zona e a volta no order block coincide com o teste nas costas do canal, tá? Então é um movimento clássico de reversão, turma, tá? Então fiquem atentos a isso, porque olha, se vocês prestarem atenção, é um movimento que acontece nas reversões, quer ver? Ó, inclusive aqui a gente tem, tá? Ó, num time frame menor, a gente tem aqui, ó, um canal, tá? Ó, nós temos um canal aqui, foi traçado grossamente, mas tem o canal. E olha o que o preço faz. Quando ele rompe, ele volta a testar as costas do canal e sobe. Esse é o movimento de reversão clássico do price action, tá? E a gente atrela isso com o smart money, e aí nos dá muito mais assertividade. As marcações para amanhã, o que a gente tem? Além desse gap aqui, na parte de cima a gente vai manter esse order block aqui ainda, para esperar ver como que o preço vai amanhecer, tá? Dependendo da onde o preço abrir amanhã, a gente toma as decisões. E aqui para baixo, os movimentos se continuam, né? Só deixa eu atualizar aqui. Tchau. Deixa eu atualizar aqui. Esse order block que ele é um order block azul, né? Porque ele é comprador. A gente tem aí as regiões lá de baixo que ainda podem ser testadas, tá? No movimento mais longo. Apesar de todo mundo estar dizendo que essa crise bancária vai se chegando ao fim, a gente fica esperto, tá? Aqui em cima, o que a gente tem aqui em cima? Eu tenho o imbalance, as zonas de liquidez. E antes desse imbalance, eu tenho esse order block aqui dos 5 minutos. Tá? Que é um order block importante. Está exatamente numa zona de liquidez. Então, pode ser uma outra região onde o preço pode travar e segurar. Tá bem próximo mesmo do order block. Então, fiquem atentos a essas regiões ali para cima, tá? Esse é o nosso movimento. Vamos apagar esse order block aqui e deixamos o movimento dessa forma. Então, isso é o que a gente tem para o estudo de amanhã, né? Lembrando, nosso movimento do 15 minutos, ele está numa zona vendedora, numa zona premium, né? Que a gente está considerando aqui o movimento da última impulsão. Ele não teve uma retração nos 50% e também não rompeu o topo. Então, por isso que eu digo que amanhã a abertura do mercado é fundamental. Porque se ele abrir aqui, a gente ainda tem que ficar esperto, ver se ele não volta para dentro da caixa para testar. Afinal de contas, ele repete isso toda hora. E hoje, inclusive, foi o que ele fez, né? Ele voltou para dentro da caixa, só que agora no final do dia acabou rompendo. Então, fiquem espertos com essas movimentações do preço, tá? Para tomarem as melhores decisões. Então, a gente deixa a FIBO aqui marcada como referência do movimento. Essa região aqui é muito importante porque é um fechamento de gap, de abertura. Tem muita ordem presa ali, tá, turma? Então, é uma região que merece uma atenção especial caso o preço venha a descer. Certo? Então, bora aqui para o nosso dólar. O dólar tá, nossa senhora, a marcação do dólar tá gigante, tá uma aranhada de gato. Agora a gente tem a onda marcada, né? O dólar, ele abriu aqui rompendo o fundo, testando as regiões aqui de baixo. Deixa
eu só marcar aqui numa hora onde é que foi essa região, que a gente não tinha nem tinha marcação aqui, né? Mas eu acredito que ele respeitou essa zona aqui. Não vou nem olhar lá para frente, mas olha só. O preço é cirúrgico, né, turma? Vocês veem como a gente olha para trás e já vê aonde é o ponto que ele vai travar. E aqui a gente tem essa outra região aqui para baixo, né? Que são os próximos passos do dólar, caso ele venha descer essa região. Aqui para cima, vocês percebam que de novo o preço veio tocar, fez o desenho aqui da liquidez, né? Seguiu respeitando a LTB, então fiquem espertos com isso. O nosso choque desce desse nível para esse, que esse aqui foi o topo deixado agora. Temos esse order block aqui que está abaixo da linha, então não é um order block, inclusive nos 60 minutos ele nem marca. Vou deixar marcado essas regiões dos 60, porque são elas que são importantes, tá? Percebam, ó. A gente tem esse order block aqui, depois tem um meio do caminho aqui e o order block lá de cima. Inclusive esse aqui a gente pode deixar marcado assim, ó. Tá? Deixar ele marcado a extremidade como um todo, sem considerar o pavio de baixo, e aí a gente já vai ter uma boa noção. O restante a gente deixa aqui, mercado para o lado de baixo, mercado para o lado de cima, o choque onde ele pode mudar de característica para fazer um pullback dessa descida e buscar essas regiões aqui dos 50% desse flip que ele fez aqui, tá? Então, isso mais ou menos que a gente tem de desenho para o dólar. Se eu deixo alinhar essas linhas aqui, que já perceberam que eu gosto de deixar elas bem alinhadinhas, né? Para ficar tudo certo para vocês. Lembrando, o dólar vem descendo, está muito perto dos 5.000. Aqui nos 5.000 ele tende, né? Nos R$5 ele tende a dar uma reagida forte aí. Então, fiquem atentos para essas movimentações. Do mais era isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês amanhã na nossa live a partir das 9h15 da manhã no YouTube, para a gente estar analisando esse mercado, fazendo as operações, estudando junto, né? Fazendo operações, estudando junto. E esse é o intuito do canal, tá? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Bom descanso e até amanhã.